Meu nome é Mariana Alves, tenho 32 anos e moro em Florianópolis, Santa Catarina. Hoje, vou abrir meu coração para contar algo que mudou minha vida para sempre, e não foi de forma simples ou tranquila. Foi uma experiência que testou cada limite do meu corpo, da minha mente e da minha alma. Quando digo que meu parto durou 38 horas, a maioria das pessoas já arregala os olhos, mas o que elas não sabem é que essa foi apenas a ponta do iceberg. O que aconteceu naquele hospital, as sensações que vivi, os pensamentos que passaram pela minha cabeça, tudo foi tão intenso que, até hoje, eu mesma me pergunto como consegui suportar. Quero que você me acompanhe até o fim desse relato, porque cada detalhe importa, e só assim você vai entender por quê. Quando saí de lá, eu nunca mais fui a mesma mulher. Tudo começou numa madrugada fria de terça-feira, no dia 14 de julho. Eu estava com 39 semanas e 4 dias de gestação. Meu bebê, até então, estava tranquilo, e minha gravidez tinha sido considerada de baixo risco. Eu já estava naquela fase em que cada movimento parecia um peso de 10 quilos na barriga, e dormir era praticamente impossível. Naquela noite, eu tinha tentado assistir a um filme com o meu marido, Rafael, para relaxar, mas a verdade é que eu não conseguia encontrar posição para nada. Foi por volta das 3 da manhã que senti a primeira fisgada estranha na parte baixa da barriga. Não era cólica comum. Era diferente, profunda, como se algo lá dentro estivesse se preparando para um grande evento. No começo, achei que fosse apenas mais um desconforto típico do final da gestação. Mas, minutos depois, veio outra contração. E depois outra. Peguei o celular e comecei a cronometrar. Eram irregulares, porém cada vez mais intensas. Levantei, fui até a cozinha beber água, tentando disfarçar a ansiedade. A casa estava silenciosa, só o som do vento batendo na janela. Eu andava de um lado para o outro, segurando a barriga, respirando fundo. Até que uma contração veio tão forte que precisei me apoiar na bancada para não cair. Rafael acordou assustado com o barulho. Quando me viu daquele jeito, com o rosto contraído e a respiração ofegante, ele entendeu na hora, estava começando. Ligamos para minha médica, a doutora Helena, que nos orientou a esperar um pouco mais antes de ir para o hospital, já que ainda não tínhamos um padrão constante. Segui seu conselho, mas a cada hora que passava, a dor aumentava. Não era mais algo suportável apenas com respiração. Eu já estava curvada, caminhando lentamente pelo corredor, tentando achar algum alívio. Rafael tentava me acalmar, mas eu já estava sentindo que aquela seria uma longa jornada. Por volta das 7 da manhã, decidimos ir para o hospital. O caminho até lá parecia interminável. Cada buraco na estrada era como uma facada na barriga. Eu fechava os olhos e apertava a mão de Rafael, tentando me manter firme. Ao chegar, fui direto para a triagem. Me colocaram na maca, aferiram minha pressão, fizeram o exame de toque. A enfermeira me olhou com um misto de compreensão e cuidado. Você está com 3 centímetros de dilatação, ainda vai demorar, Mariana. Essas palavras caíram sobre mim como um balde de água fria. Eu já estava exausta, e aquilo era só o começo. Fui levada para um quarto pré-parto, um ambiente frio, iluminado demais para o meu gosto, onde outras mulheres também estavam aguardando. O som dos monitores cardíacos, os passos apressados dos profissionais e os gemidos de outras mães criavam uma atmosfera pesada. Conectaram-me ao soro, e a partir dali, comecei a perder a noção do tempo. As contrações vinham como ondas violentas, sem me dar espaço para respirar entre uma e outra. Eu tentava me concentrar no rosto de Rafael, nas palavras que ele dizia ao meu ouvido, mas às vezes a dor era tão intensa que parecia me arrancar da realidade. A doutora Helena chegou por volta das 10 horas da manhã. Fez outro exame e me disse que a evolução estava lenta. Sugeriu que eu caminhasse pelos corredores para tentar acelerar o processo. Cada passo era um desafio. Eu segurava nas paredes, fechava os olhos e contava mentalmente até 10, tentando me manter no controle. Mas a verdade é que, a cada contração, eu sentia como se o mundo inteiro se fechasse ao meu redor. Era só eu, a dor, e a sensação de que meu corpo estava sendo virado do avesso. O tempo passou. Almoçar foi impossível, eu não tinha fome, só ânsia. O cheiro da comida no corredor me enjoava. À tarde, as contrações ficaram ainda mais próximas e fortes, mas minha dilatação mal passava dos 5 centímetros. A frustração começou a se misturar com o medo. Eu pensava, e se meu corpo não conseguir? E se algo acontecer com o meu bebê?
Doutora. Helena sugeriu a analgesia, mas eu quis esperar mais um pouco, acreditando que poderia aguentar. Esse foi o primeiro erro. Por volta das 18 horas, eu já estava completamente esgotada. As lágrimas vinham sem que eu percebesse. Rafael segurava minha mão e dizia: "Você é forte, amor, nosso filho está chegando." Mas, dentro de mim, eu me perguntava quanto tempo mais meu corpo suportaria. Foi quando a médica decidiu estourar minha bolsa para acelerar o parto. O líquido quente escorreu, e um arrepio percorreu minha espinha. Achei que a partir dali tudo seria mais rápido, mas estava enganada. Quando a noite caiu, as contrações se tornaram brutais. Eu já não conseguia andar, apenas me agarrar à cama e respirar como podia. A analgesia finalmente foi aplicada, e por alguns instantes, senti um alívio quase milagroso. Mas logo a dor voltou, como se meu corpo estivesse resistindo a qualquer intervenção. No relógio, passava das 2 da manhã. Eu estava há quase 24 horas nesse processo. E, mesmo assim, meu filho ainda não dava sinais de vir ao mundo. A partir daí, a situação começou a tomar um rumo que eu jamais poderia imaginar. Quando o relógio marcava 3 da manhã, eu já não sabia mais distinguir se estava acordado ou sonhando. A dor me consumia de um jeito que não dava trégua, e o cansaço físico misturado com o mental me deixava à beira do colapso. Cada contração parecia sugar toda a minha energia, como se meu corpo estivesse lutando contra uma força maior que eu. Rafael, sentado ao meu lado, tinha um olhar preocupado, mas tentava esconder. Ele me dava goles de água, passava a mão nos meus cabelos, dizia que tudo ficaria bem, e, no fundo, eu queria acreditar nele, mas minha mente já começava a imaginar cenários assustadores. A doutora Helena voltou para avaliar minha dilatação. O silêncio dela após o exame me deixou inquieta. Ela respirou fundo e disse que estávamos em apenas 7 centímetros. Isso, depois de quase 26 horas desde a primeira contração. Mariana, seu corpo está respondendo muito lentamente. Precisamos pensar em estratégias para evitar uma cesárea de emergência, mas vamos tentar mais um pouco, ela disse com voz calma, mas firme. Meu coração acelerou. Eu queria um parto normal, mas naquele momento, mais do que qualquer escolha, eu só queria que meu bebê estivesse seguro. Foram horas em que tentei me manter de pé, literalmente, andando pelo corredor com o soro preso ao meu braço, me apoiando nas paredes frias do hospital. Cada passo era um sacrifício. As luzes brancas e frias pareciam me ofuscar, e o cheiro de álcool misturado com o de medicamentos me deixava nauseada. Em alguns momentos, fechei os olhos e imaginei o rosto do meu filho. Não sabia ainda se teria forças para recebê-lo nos braços como eu sempre sonhei, mas me agarrar à ideia de vê-lo era a única coisa que me mantinha de pé. Por volta das 9 da manhã do segundo dia, eu já estava com 30 horas de trabalho de parto. Meu corpo tremia, meus lábios estavam secos, e eu sentia como se cada músculo estivesse prestes a se romper. A equipe médica começou a falar em voz baixa entre si, mas eu conseguia ouvir palavras soltas como risco, monitoramento e intervenção. Foi aí que percebi que meu bebê também estava cansado dessa batalha. O batimento cardíaco dele começou a oscilar no monitor, e a tensão na sala aumentou. Rafael apertou minha mão e, com os olhos marejados, disse: "Amor, a gente vai conseguir, segura só mais um pouco." A doutora Helena então decidiu que eu receberia ocitocina para estimular as contrações e acelerar a dilatação. E foi como se uma nova tempestade tivesse se formado dentro de mim. As contrações, que já eram intensas, se tornaram quase insuportáveis. Eu sentia como se meu corpo estivesse sendo partido ao meio. Gritei, chorei, tentei me controlar, mas havia momentos em que simplesmente não conseguia. Eu já não ligava mais para quem estava no quarto, para quem me via naquela vulnerabilidade. A única coisa que importava era terminar. As horas seguintes foram um borrão de dor, respiração ofegante e tentativas frustradas de me manter lúcida. O tempo parecia não passar. Olhava para o relógio e via que apenas 5 minutos tinham se passado, quando minha mente jurava que já havia aguentado mais de meia hora. Foi nesse ponto que comecei a ter pequenas alucinações. Eu via flashes de momentos da minha vida, lembranças da infância, da minha gravidez, do dia em que descobri que seria mãe. Era como se meu corpo estivesse tentando me mostrar tudo o que eu tinha vivido antes de cruzar uma linha invisível. Às 14 horas da tarde, finalmente, a notícia que eu esperava: "Você está com 10 centímetros, Mariana. Está na hora de empurrar."
Ouvir aquilo foi como receber um sopro de esperança, mas também um peso enorme. Eu sabia que, para um parto normal, ainda tinha muito trabalho pela frente. A equipe me posicionou, Rafael ficou ao meu lado, segurando firme minha mão. Doutora. Helena explicou calmamente como eu deveria respirar e empurrar. E assim começou a fase final, ou pelo menos, foi o que eu pensei. Empurrar parecia fácil na teoria, mas na prática, cada tentativa era como escalar uma montanha sem forças. Eu sentia que dava tudo de mim, mas a médica dizia, mais uma vez, Mariana, mais forte. Meu corpo estava no limite. Suor escorria pelo meu rosto, minhas pernas tremiam, e eu já não tinha noção de quantas contrações tinham passado. Entre uma e outra, eu fechava os olhos e rezava, pedindo a Deus que não deixasse nada acontecer com meu filho. Passou 1 hora. Depois 2. E nada. O bebê não descia como deveria. A doutora Helena me olhou com seriedade e disse, ele está preso no canal de parto. Vamos precisar de ajuda com fórceps. Só o nome já me causou arrepios. Eu sabia dos riscos, mas não havia escolha. A cada minuto que passava, o sofrimento dele aumentava. Concordei, com lágrimas nos olhos, e vi os preparativos começarem. A sala ficou silenciosa, apenas os sons dos instrumentos sendo posicionados e o monitor cardíaco apitando ao fundo. O momento em que o fórceps foi usado é algo que nunca vou esquecer. A pressão, o desconforto e a sensação de que meu corpo estava sendo invadido me fizeram gritar de uma forma que eu nunca havia feito antes. Rafael chorava, tentando me dar forças. Até que, de repente, ouvi o choro dele, o som mais lindo, mais poderoso, mais transformador da minha vida. Mas esse momento de alívio durou pouco, porque logo percebi que algo não estava certo. As primeiras horas após o parto foram um misto de alegria e exaustão. Eu estava tão fraca que mal conseguia manter os olhos abertos, mas me recusava a entregar meu filho para que o levassem ao berçário. Eu queria senti-lo, ouvir sua respiração, me certificar de que ele estava realmente bem. Rafael ficou o tempo todo ao meu lado, como se tivesse medo de que algo pudesse acontecer se ele saísse por um instante. E, no fundo, eu sentia o mesmo. Ainda no hospital, percebi que ele respirava de forma acelerada, com pequenos gemidos. A pediatra me explicou que, por conta do parto demorado e do uso do fórceps, ele poderia ter um pouco de desconforto nas primeiras horas, mas que estariam monitorando de perto. Mesmo tentando confiar nas palavras dela, meu coração de mãe não descansava. Eu ficava acordada, mesmo exausta, observando cada movimento do peito dele, cada piscada, cada vez que sua boquinha se abria para mamar. Na madrugada seguinte, enquanto o hospital dormia, eu senti algo diferente. Ele estava no meu colo, adormecido, quando seu choro mudou. Não era um choro de fome, nem de frio. Era mais fraco, mais ofegante. E, de repente, seu rostinho ficou levemente arroxeado. Entrei em pânico. Apertei o botão de chamada da enfermagem e comecei a falar alto, quase gritando, chamando ajuda. 2 enfermeiras entraram correndo, pegaram meu bebê e correram para a sala de atendimento. Rafael ficou comigo, tentando me acalmar, mas eu chorava, sentindo como se estivesse vivendo um pesadelo. Aqueles minutos foram os mais longos da minha vida. Eu não sabia se conseguiria ouvir novamente o choro dele. Até que, após procedimentos rápidos, a pediatra voltou com ele nos braços e disse que havia sido uma apneia passageira, algo que poderia acontecer com bebês que passaram por partos longos. Ela me assegurou que estava tudo sob controle, mas pediu que ele ficasse em observação por algumas horas. Eu tive que deixá-lo ir, e foi como se arrancassem uma parte de mim. Quando ele voltou, já estava mais estável, e foi colocado no meu colo novamente. Naquele momento, olhei para ele e percebi que nunca mais subestimaria a força de um bebê. Mesmo tão pequeno, ele havia lutado de forma corajosa desde o instante em que nasceu. Eu o beijei e prometi que, enquanto eu respirasse, faria de tudo para que ele fosse feliz e seguro. Recebemos alta 2 dias depois. O retorno para casa foi silencioso, como se todos estivéssemos ainda processando tudo o que tinha acontecido. Ao entrar pela porta, coloquei meu filho no berço e fiquei apenas olhando para ele dormir. Eu sabia que os próximos dias seriam desafiadores, que haveria noites sem dormir, inseguranças e medos. Mas, acima de tudo, eu sabia que aquela batalha que travamos juntos no parto nos uniria para sempre. Hoje, cada vez que lembro das 38 horas que mudaram minha vida, sinto um aperto no peito e uma gratidão imensa.
Não foi o parto que eu imaginei, não foi perfeito, mas foi o nascimento de um amor que não pode ser medido. Um amor que começou muito antes daquele dia e que só cresce, mesmo diante das dificuldades. E, se algum dia meu filho ouvir essa história, quero que ele saiba, desde o primeiro segundo, ele foi um lutador. E eu, a mãe mais orgulhosa e grata do mundo. E agora, se você que está ouvindo esse relato também já passou por uma experiência intensa no parto, ou conhece alguém que passou, compartilhe essa história. Porque contar é uma forma de mostrar que, por trás de cada nascimento, existe uma força que poucos imaginam, e que o amor de uma mãe é capaz de enfrentar qualquer tempestade. Hoje, olhando para o meu bebê, que agora está com 8 meses, é impossível não sentir uma mistura de orgulho e emoção. Ele está saudável, cheio de energia e com um sorriso que ilumina qualquer dia. Quando penso nas 38 horas de trabalho de parto e em tudo que aconteceu depois, é como se eu estivesse falando de outra vida. Aquele recém-nascido frágil, que lutou para respirar nos primeiros minutos, agora engatinha pela casa com uma força que me surpreende todos os dias. Seus olhos curiosos exploram tudo, e cada nova descoberta dele é uma vitória para mim também. Ainda me lembro de como, nos primeiros meses, eu acordava várias vezes durante a noite só para verificar se ele estava respirando bem. Era um reflexo daquela madrugada no hospital, do medo de perdê-lo. Aos poucos, fui aprendendo a confiar, a relaxar e a perceber que ele é muito mais forte do que eu imaginava. As consultas pediátricas se tornaram momentos de alegria, onde cada ganho de peso e cada evolução no desenvolvimento era comemorada como um grande marco. Hoje, ele já segura seus brinquedos, tenta balbuciar as primeiras palavrinhas e tem um carinho especial pelo pai, que o faz rir com qualquer careta. Eu e Rafael muitas vezes nos pegamos apenas observando ele brincar, como se estivéssemos diante de um milagre. Porque, no fundo, é exatamente isso que ele é. Cada vez que vejo seus dedinhos segurando o meu, lembro da primeira vez que o segurei nos braços, exausta, mas tomada por um amor que não cabe em palavras. Eu escolhi compartilhar essa história porque sei que muitas mães passam por experiências difíceis no parto, às vezes, se sentem sozinhas. Quero que você saiba que, mesmo nos momentos mais dolorosos e assustadores, existe luz no fim. Existe vida, existe amor e existe uma força que você nem imagina que tem. O parto pode ser um teste duro, mas o que vem depois é a recompensa mais incrível que você vai viver. E se você chegou até aqui nesse relato, eu quero te pedir algo de coração. Comente aqui embaixo se você já passou por um parto intenso ou conhece alguém que viveu algo parecido. Suas palavras podem inspirar e acolher outras mães que estão se preparando para esse momento ou que ainda carregam lembranças difíceis. E, claro, se inscreva no canal Relatos de uma Mãe, ative o sininho e continue acompanhando, porque toda semana eu trago histórias reais, emocionantes e que tocam o coração. Porque, no fim, mais do que falar de dor, estamos falando de vida. E cada vida merece ser celebrada.